Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesse dia. Eu sou o pastor Wellington Casagrande, capelão evangélico da Ala 4, e gostaria de deixar uma reflexão bíblica aqui com vocês nesse dia. O texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 19. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 19. O texto bíblico diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, que é um hino de supremacia de Jesus Cristo, é um texto riquíssimo, nós poderíamos gastar muito tempo refletindo, mas eu gostaria de brevemente poder fazer uma reflexão com vocês aqui a respeito desse texto. Se nós voltarmos alguns versículos, do versículo 12 ao verso 14, nós temos ali o próprio apóstolo Paulo dizendo então à igreja de Colossenses que Jesus, o Filho amado de Deus, tinha transportado aqueles que viviam então num reino de escuridão para o seu reino da luz, e para que pudessem viver por meio no seu reino da luz, e havia feito isso por meio do seu sangue, lembrando lá do Êxodo, onde o próprio Deus livra o povo de Israel do cativeiro, e livra o povo de Israel do Egito e os leva a uma nova terra. Assim também como na Babilônia, o povo de Israel é então livrado do cativeiro, e então também há feito uma nova promessa de Deus. Deus se revela como o próprio Redentor, aquele que compra os escravos e que o liberta com o preço do seu próprio sangue. E aqui no verso 15 ao verso 20, nós temos então um novo trecho que começa então a falar a respeito da supremacia de Jesus Cristo. O texto então inicia dizendo que ele, Jesus, é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Duas imagens aqui que refletem a respeito da própria natureza de Jesus, de quem é o próprio Jesus. A primeira imagem que temos é Jesus sendo a imagem do próprio Deus. Quando o texto bíblico refere-se então a Jesus como a imagem do próprio Deus, o que ele está dizendo é que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Aquele que, segundo Hebreus, capítulo 1, versículo 3, então, por meio da sua imagem, reflete a própria glória de Deus, porque é o próprio Deus. Aquele que, quando nós pensamos aqui na imagem de Deus refletida em Jesus, é como se Jesus fosse o próprio Deus manifestado de forma divina e encarnada. Nós lembramos aqui de João, capítulo 1, versículo 1 ao verso 3, onde diz que Jesus é o próprio Logos, o verbo vivo de Deus encarnado, e que ele subsiste antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele. Lá em Gênesis nós temos então a própria fala de Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O próprio Jesus Cristo também participando da criação, e a criação de Adão é feita então conforme a imagem do Cristo. Cristo é antes de todas as coisas, o primogênito de toda a criação,
Quando o texto diz que ele é o primogênito de toda a criação, como nós vamos entender nos versículos subsequentes, o que o texto está dizendo não é que Jesus é o primeiro da criação, mas que Jesus é aquele que tem supremacia, que tem autoridade sobre toda a criação e sobre tudo que existe. E é isso que nós vemos então nos versos subsequentes. Versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, sobre os céus, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 3 preposições me chamam a atenção aqui nesse texto. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto revela o próprio Jesus como agente da criação, como mediador da criação e como a finalidade da criação. Jesus é o locus da criação, no qual toda a criação então subsiste e é feito. O texto então está dizendo que tudo que existe só existe por conta de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Logo em seguida, no versículo 17, nós temos então um complemento deste texto dizendo: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, primeiro, nele tudo existe. Segundo, por meio dele tudo existe. Terceiro, para ele todas as coisas existem. Quarto, porque ele é antes de todas as coisas. E quinto, porque nele tudo subsiste. E quando nós pensamos aqui, o verbo utilizado no grego para subsistir é o verbo daquele que mantém todas as coisas, aquele que preserva todas as coisas. Todas as coisas que existem porque Jesus é aquele que preserva toda a sua criação. E assim o versículo 18 diz então que ele é o corpo de toda a cabeça de todo o corpo, ou seja, ele é aquele que mantém um local de autoridade sobre o próprio corpo, seja na criação, como nós já vimos aqui nos versículos anteriores, ou como ele diz aqui, que é a própria igreja. O que o texto de Paulo aos Colossenses nos ensina é que Jesus tem supremacia sobre toda a criação, incluindo sobre a própria igreja, porque ele é a garantia, o primogênito dos mortos, aquele que garante não a morte em si, mas o poder sobre a morte por meio da sua ressurreição. E é por isso que ele tem primazia sobre todas as coisas. O que nós aprendemos por meio desse texto, onde Jesus aparece como a plenitude do próprio Deus, o próprio Deus encarnado, é que Jesus tem primazia sobre a sua criação e que Jesus tem primazia sobre a sua igreja. Jesus é supremo sobre a sua igreja, é soberano sobre a sua criação. O texto aqui nos chama a refletir a quantas vezes nós vivemos a fé como se nós fôssemos donos da nossa própria vida, como se nós fôssemos soberanos sobre a nossa própria existência, como se nós dirigíssemos o futuro da própria igreja. O que, no entanto, o texto nos convoca a pensar é que Jesus Cristo é supremo. Jesus Cristo tem supremacia. E aí, então, está a garantia de que toda a sua criação, incluindo a igreja, ela vai continuar existindo. De que toda a criação, incluindo a sua igreja, vai triunfar com o próprio Cristo e será glorificada com Jesus Cristo. A minha oração nesse dia é que nós deixemos que Deus controle, que Jesus Cristo controle a nossa vida, que Jesus Cristo controle a sua igreja. Abra o seu coração nesse dia e permita que Jesus possa ser supremo sobre a sua vida. Eu quero fazer uma breve oração com você nesse dia e pedir que Deus possa realmente ser supremo, possa realmente ser soberano sobre a nossa vida. Pai,
eu coloco tanto a minha vida quanto dessa pessoa que está vendo, ó Deus, essa reflexão nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor continue, que o Senhor seja soberano sobre a nossa existência, sobre cada espaço da nossa vida, que ela não seja ocupada com a nossa própria independência, com a nossa própria vontade, mas acima de todas as coisas, que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida e nas nossas decisões. A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. E é em nome de Jesus que eu deixo essa reflexão para todos vocês nesse dia. Deus abençoe você e a sua família.